Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas, que alegria! Hoje é domingo, dia 5 de fevereiro, estamos aqui juntos lendo o livro de Mórmon. Eu fiquei pensando assim, no mundo, em todo o mundo, em todas as épocas do mundo, quantas pessoas conseguiram ou conseguem correr abaixo dos 10 segundos? Esse é um feito para pouquíssimas pessoas, para superatletas. Daí você deve estar pensando, mas irmão André, por que você está falando isso? É que hoje nós completamos 101 dias seguidos de leitura do livro de Mórmon. Quantas pessoas no mundo, em todas as épocas, desde que o livro de Mórmon existe, né? Quantas pessoas conseguiram ler 101 dias seguidos? Isto é um grande feito. Não vou falar para super pessoas, mas para pessoas de grande fé. E poucas pessoas no mundo todo, entre os bilhões de pessoas que existem no mundo, desde a restauração, poucas pessoas conseguiram ler 101 dias seguidos o livro de Mórmon. Parabéns, que alegria, não é? Somos superatletas? Não somos. Mas somos pessoas de fé em Cristo, que querem conhecê-lo melhor, e querem segui-lo, guardar seus mandamentos, representá-lo sempre, em todos os lugares, servir de testemunha e assim vai. Muito bom, que alegria. Vamos começar então a leitura do capítulo 104, do capítulo 4 de Alma. Então, Alma 4. Alma batiza milhares de conversos. A iniquidade infiltra-se na igreja e o progresso da igreja é obstruído. Nefiá é nomeado juiz supremo. Alma, como sumo sacerdote, dedica-se ao ministério, aproximadamente 86 a 83 a.C. Ora, aconteceu que no 6º ano em que os juízes governaram o povo de Nefe, não houve contendas nem guerras na terra de Israel. Entretanto, o povo estava aflito, sim, grandemente aflito pela perda de seus irmãos, e também pela perda de seus rebanhos e manadas, e também pela perda de seus campos de cereais, que haviam sido pisados e destruídos pelos lamanitas. E tão grandes eram suas aflições, que todos tinham motivo para lamentar-se, e acreditavam que os juízos de Deus haviam caído sobre eles, devido às suas iniquidades e abominações. Por essa razão, foi despertado neles a lembrança de seus deveres. Eu sublinhei a palavra lembrança, e uma palavra que sempre me assusta é lembrar. Na minha família, meu avô teve Alzheimer, minha bisavó teve problema de senis, né, com a idade, ela faleceu aos 92 anos. E isso sempre me assustou, esquecer. E eu fiquei pensando hoje de manhã sobre este assunto, e eu fiquei ponderando sobre lembrar. Fiquei ponderando sobre o que nós podemos fazer para lembrar. Eu gosto de fazer alguns exercícios assim de raciocínio, né? Inclusive no celular tem vários, mas eu utilizo uns lá para tentar fazer raciocínio, para raciocinar. Fiquei pensando então o que nós podemos fazer para lembrar do Salvador Jesus Cristo e para lembrarmos de nosso Pai Celestial. Uma das coisas que o Senhor nos deu foram as Escrituras, a Bíblia, o Livro de Mórmon, Doutrina e Convênios, Pedra de Grande Valor. As obras padrão, como nós as chamamos, para podermos lembrar de nosso Pai Celestial e Jesus Cristo. Eu gosto das Escrituras, eu amo as Escrituras. Desde que eu conheci a igreja, quando eu tinha 18 anos, eu comecei a desenvolver um relacionamento mais pessoal com as Escrituras.
Eu não sou um grande estudioso, embora estudei a minha vida toda, mas sou uma pessoa que ama as Escrituras, que procura estar sempre próximos dela. E por que, irmãos? Para que possamos lembrar do Salvador Jesus Cristo e de nosso Pai Celestial. Aqui nós vimos uma história, eu vou dizer assim, uma história triste. Eles tiveram que sofrer muito para lembrar. Que possamos ser pessoas que procuram lembrar de nosso Pai Celestial e de Jesus Cristo sem precisar sofrer, sem estar na amargura da vida, nas provações mais difíceis, para despertar em nós a lembrança do Senhor, mas que possamos fazer isso naturalmente, um dia depois do outro. Por exemplo, lendo o livro de Mórmon, fazendo o Vem Segue-me, indo na igreja compartilhar o sacramento para poder lembrar do Senhor. É algo extraordinário, não é? Muito bem. Capítulo 4. E começaram a organizar a igreja mais plenamente. Sim, e muitos foram batizados nas águas de Sidom, unindo-se à igreja de Deus. Sim, foram batizados pela mão de Alma, que havia sido consagrado sumo sacerdote da igreja pela mão de seu pai Alma. E aconteceu que no 7º ano do governo dos juízes, aproximadamente 3.500 almas uniram-se à igreja de Deus e foram batizadas. E assim terminou o 7º ano em que os juízes governaram o povo de Nefe, e houve paz contínua durante todo aquele ano. E aconteceu no 8º ano do governo dos juízes que o povo da igreja começou a tornar-se orgulhoso por causa de suas excessivas riquezas e de suas finas sedas e de seus finos tecidos de linho e pelos seus muitos rebanhos e manadas, e seu ouro e sua prata, e toda espécie de coisas preciosas que haviam obtido pelo seu trabalho. E por causa de tudo isto, engrandeceram-se a seus próprios olhos e começaram a usar vestimentas muito luxuosas. Uma coisa marcante aqui no versículo 5 e no versículo 6 é que no versículo 7 nós vemos o progresso da igreja, pessoas se batizando, milhares. Mas no ano seguinte já vimos que as pessoas começaram, muitas delas, a se tornar orgulhosos. O orgulho é inimizade contra Deus, inimizade contra o seu próximo. E eles daí começaram a usar roupas, vestimentas muito luxuosas, se distinguir por classes uns dos outros. E o que chama atenção, irmãos, é o ano seguinte. No 7º ano estavam fiéis, no 8º já começou a desencadear. E eu fico pensando assim, o que eu e você iremos fazer para que no ano que vem estejamos firmes, constantes na fé? O que vamos fazer para fortalecer nossas famílias, fortalecer nossos filhos, netos? O que vamos fazer para fortalecer nossos irmãos? Entre tantas coisas que podemos fazer, veio à minha mente a palavra do presidente Nelson, profeta de Deus, de que devemos frequentar mais os templos. A experiência de estar no templo é extraordinária. Sentimos uma paz indescritível. Sentimos-nos mais próximos de Deus. Eu vejo assim, irmão André, eu vejo o templo como um refinador de pessoas. Ao frequentarmos o templo, vamos nos refinando, nos purificando, procurando nos tornar pessoas melhores a cada dia. Por quê? Para podermos estar mais próximos do Salvador Jesus Cristo. O que podemos fazer para estarmos fiéis e ativos no ano que vem? Uma boa pergunta. E talvez você possa pensar assim, irmão André, imagina. E eu queria advertir a todos nós, inclusive eu, irmão André, nenhum de nós está suficientemente seguro. Devemos vigiar constantemente, tá bom? Versículo 7. Ora, isso foi motivo de grande aflição para a alma, sim, para muitos que a alma consagrara como mestres e sacerdotes e elders da igreja,
Sim, muitos deles ficaram grandemente contristados com a iniquidade que começara a haver entre seu povo, porque viram e observaram com tristeza que o povo da igreja começava a engrandecer-se no orgulho de seus olhos e a voltar o coração para as riquezas e para as coisas vãs do mundo, que eles começavam a desdenhar uns dos outros e a perseguir os que não acreditavam segundo sua própria vontade e prazer. Olha que coisa terrível, né? O que faz o orgulho? A pessoa, né, orgulhosa, ela se engrandece aos seus próprios olhos. Que terrível! Ela se julga melhor que os outros a seus próprios olhos, segundo sua visão. E segundo sua visão, ela se torna inimiga de Deus, porque ela não começa mais a viver o Evangelho. E ela começa a desdenhar dos outros segundo, né, a sua própria vontade, segundo sua própria visão. O orgulhoso, ele começa a ver o Evangelho da sua perspectiva, não da perspectiva de Deus, não da maneira que nosso Pai nos deu o Evangelho, mas ele vê da sua perspectiva. E ao olhar de sua perspectiva, ele limita o Evangelho a seu próprio conhecimento, a seu próprio prazer, a sua própria vontade. Versículo 9. E assim, durante este 8º ano do governo dos juízes, começou a haver grandes contendas entre o povo da igreja. Sim, havia inveja e disputas e malícias e perseguições e orgulho, excedendo até o orgulho daqueles que não pertenciam à igreja de Deus. E assim terminou o 8º ano do governo dos juízes. E a iniquidade na igreja era uma grande pedra de tropeço para aqueles que a ela não pertenciam. E assim o progresso da igreja começou a diminuir. E aconteceu que no começo do 9º ano, Alma viu a iniquidade na igreja e viu também que o exemplo da igreja principiava a levar os incrédulos de uma iniquidade a outra, causando assim a destruição do povo. Sim, viu grande desigualdade entre eles, alguns se enchendo de orgulho, desprezando os outros, virando as costas aos necessitados e aos nus, e aos famintos e aos sedentos, e aos doentes e aflitos. Ora, isto era um grande motivo de lamentação para o povo, enquanto outros se humilhavam, socorrendo os que tinham necessidade de seu socorro, repartindo seus recursos com os pobres e necessitados, alimentando os famintos, sofrendo toda espécie de aflições por amor a Cristo, que haveria de vir, segundo o espírito de profecia. Aguardando ansiosamente aquele dia, conservando assim a remissão de seus pecados, estando cheios de grande alegria por causa da ressurreição dos mortos, de acordo com a vontade e poder e libertação de Jesus Cristo das ligaduras da morte. E então aconteceu que Alma, tendo visto as aflições dos humildes seguidores de Deus e as perseguições que lhes eram infligidas pelo resto de seu povo, e vendo toda a sua desigualdade, começou a ficar muito triste, mas o Espírito do Senhor não o abandonou. E ele escolheu um homem sábio entre os elders da igreja e deu-lhe poder, de acordo com a voz do povo, para que pudesse, segundo as leis que haviam sido dadas, decretar leis e fazê-las executar conforme a iniquidade e os crimes do povo. Ora, o nome desse homem era Nefia, e ele foi nomeado juiz supremo e ocupou a cadeira de juiz para julgar e governar o povo. Ora, Alma não lhe concedeu o ofício de sumo sacerdote da igreja, mas reservou para si próprio o ofício de sumo sacerdote. Entregou, porém, a Nefia a cadeira de juiz. E assim fez para que ele mesmo pudesse pregar ao povo, ou seja, ao povo de Nefe, a palavra de Deus, a fim de que eles se lembrassem de seus deveres e para poder, pela palavra de Deus,
abater todo orgulho e as artimanhas e todas as contendas que existiam entre seu povo, não vendo outro modo de reformá-los, a não ser pela força de um grande testemunho contra eles. E aqui nesse versículo 19 eu gostaria de ressaltar também que Nefe, vendo a corrupção em seu povo, a fé sendo diminuída, o povo se apegando à iniquidade, e ele então era o juiz, seria o presidente, né, o governante da nação, o juiz supremo. Ele achou melhor então sair desse cargo e continuou como sumo sacerdote de Deus, como profeta de Deus de seus dias, a ensinar a palavra, o poder da palavra de transformar vidas, de mudar este ser iníquo e fazer com que possamos renascer de novo, voltar nossa vida para o Salvador Jesus Cristo e servi-lo. Irmãs e irmãos, às vezes as pessoas pensam assim: mas eu não gosto de igreja, porque eles fazem um monte de regrinhas, de coisas assim, que tiram minha liberdade. Esse é um pensamento que o diabo faz circular entre todos os povos da terra. Mas irmãs e irmãos, imagine se eu e você estivéssemos num carro e não existisse nenhuma lei para dirigir. Hoje você sabe pelas convenções, por exemplo, que você vai pela direita na estrada quando você está dirigindo. Na Inglaterra vai pela esquerda, mas você sabe que ela é pela esquerda. Mas imagina se não tivesse nada de leis. E quando chegasse num cruzamento, qualquer um podia atravessar primeiro, jogar seu carro na frente do outro. Imagina se as cidades, por exemplo, uma cidade como São Paulo, uma grande metrópole, imagina se não tivesse leis de trânsito. Seria um caos, ninguém ia conseguir se deslocar naquela cidade. A cidade, com o passar do tempo, seria totalmente destruída, porque a circulação de mercadorias, de alimentos, de tudo não ia poder acontecer. Uma pessoa enferma que precisasse de uma ambulância urgente jamais teria este apoio, percebe? E se eu viesse dirigindo o meu carro numa estrada, a outra pessoa podia jogar o carro na minha frente e até colidir comigo, porque não existiria lei que regularizasse o trânsito. Isso é um pequeno exemplo, percebe? Vamos pensar nas leis de saúde. Se eu não soubesse que determinados alimentos me fazem mal, imagina, se eu não soubesse que determinados tipos de coisas não devo fazer, a saúde vai diminuindo de toda a população, percebe? Mas quando nós falamos de vida espiritual, vamos falar assim, de renascer de novo, de se tornar uma nova criatura, a palavra de Deus, ela é essencial neste processo. E hoje eu e você estamos lendo o livro de Mórmon todos os dias. E todos os dias nos apegando à barra de ferro, todos os dias procurando conhecer mais o Salvador Jesus Cristo, saber como Ele pensa, como Ele age, como Ele nos orienta numa situação ou noutra situação. E assim nós nos esforçamos para conhecê-lo melhor, para que um dia possamos voltar à sua presença como filhos amados. Vamos continuar e encerrar aqui no versículo 20. E assim, no começo do 9º ano em que os juízes governaram o povo de Nefe, Alma entregou a cadeira de juiz a Nefia e dedicou-se exclusivamente ao sumo sacerdócio da Santa Ordem de Deus, ao testemunho da palavra, de acordo com o espírito de revelação e profecia. E assim nós encerramos mais um capítulo do livro de Mórmon. Parabéns, estou muito feliz. Continua firme, apegado, agarrada à palavra de Deus, à barra de ferro. Tchau, cuide-se bem e até amanhã.